Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade ao guia de temporada. Então, se você quiser conhecer quais animes estão por vir e ter algumas indicações, vem comigo e bora lá! E meus amigos, esse vídeo é uma das partes do guia de temporada, porque eu resolvi dividir o guia de temporada em 3 vídeos, sendo que 2 deles, inclusive esse, vão falar de animes em geral, qualquer gênero. E vai ter um terceiro, pelo menos um terceiro, talvez tenha um quarto também, sobre os animes de ação, só sobre ação, porque é o gênero mais comum, mais frequente e que vem em maior quantidade, beleza? Dito isso, vamos para os animes do vídeo. E o primeiro anime é o Gorilla no Kami. Esse anime tem uma proposta e uma sinopse muito engraçada e até um pouco interessante. Ele acompanha a história de uma garota, uma protagonista, que era uma garota normal, até meiga, um pouco fofa, uma garota normal assim, tipo, que seguia a vida como a maioria das pessoas segue. Só que no mundo dela tem uma peculiaridade, que é o seguinte: toda vez que a pessoa chega a uma certa idade, ela recebe um dom de alguma divindade, e as divindades normalmente são animais. Então é como se você imaginasse assim: olha, eu fiz 17 anos e eu ganhei a bênção da coruja, do deus coruja, e me vem sabedoria, já que a coruja é o símbolo da sabedoria, sabe? Então sempre tem disso. Então cada pessoa recebe um dom de um deus, e aí ela ficou toda feliz, querendo saber, pô, qual é o deus que vai me abençoar, que característica eu vou ter. Aí você pensa, uma garota fofa, o que ela iria querer? Sei lá, tem várias possibilidades. Eis que no dia ela percebe, ela fica sabendo que o deus que abençoa ela é o deus gorila. E que a habilidade dela é basicamente se tornar um Mike Tyson, porque ela ganhou força, e ela ganhou força pra um caramba. Então assim, pra que ela quer essa força? Não tem utilidade nenhuma. Além do que, vocês sabem como é que é. O que acontece quando você tem uma força X e você fica mais forte? Você fica completamente estabanado. É a mesma coisa, imagina assim, se eu falo, pega esse negócio ali que tá cheio, você vai com força. Se tiver vazio, você faz uma coisa toda estranha, não é? Você não consegue controlar a força. Então imagina uma pessoa que tinha a força de uma menina normal, ficando com a força de, sei lá, de dezenas e dezenas de homens. Então ela começa a ficar toda atrapalhada. A menina que era outrora meiga, ela começa a quebrar tudo. Ela vai abrir a maçaneta da porta, quebra. Ela começa a destruir tudo, vira uma verdadeira jamanta. A definição é que ela virou basicamente um elefante em uma loja de cristal. Ela saiu quebrando tudo, então ela começou a ficar super transtornada com a situação. E pra piorar, por ela ser forte pra caramba, a turma do exército quer que ela ajude eles nas missões. Só que ela tem horror a exército. Ela quer viver a vida normal dela como uma garota normal. Ela não quer trocar porrada com ninguém. Só que a galera começa a ficar enchendo o saco dela. E assim, aí vão aparecer vários personagens masculinos, normalmente, que vão ser os interesses amorosos dela. E a questão é o seguinte: o anime tem de tudo pra ser muito engraçado, porque a premissa é muito boa, mas você tem que entender que isso daqui é um shoujo, é um anime mais focado para as meninas, além do que é um harém reverso. Então, é uma garota cercada por vários caras, e outras garotas vão ser meras coadjuvantes sem muita importância. Então, vá sabendo disso, né? Se você gosta desse harém inverso, que não tem problema nenhum também, só saiba que pode valer a pena, porque é engraçado. A premissa original é muito boa, e a protagonista parece ser relativamente engraçada e interessante. Não sei porque eu não tenho o aprofundamento na obra, não conheço o material, mas pode dar uma chance caso você goste de comédia, shoujo e harém reverso. E o próximo é Witch Watch. Esse anime é a minha aposta como o anime mais engraçado dessa temporada. E esse anime, que tem de tudo pra ser genial, acompanha a história de um cara que parece humano, mas não é. Na verdade, ele é um Oni e é extremamente forte, e ele recebe a missão de proteger uma amiga de infância dele, que é uma bruxa das mais presepeiras que você pode imaginar. E ele vai ter que proteger ela porque tem tipo uma profecia que diz que ela tá em perigo. Então ele vai servir ela e vai ajudar ela contra qualquer ameaça que venha aparecer. E é muito engraçado porque ele, logo no início, ele vai lembrar de alguns
flashbacks, algumas coisas do passado que vão mostrar o quão tapada, o quão maluca é aquela bruxinha. Cara, ela é muito engraçada e muito sem noção. Aí logo nos flashbacks você já começa a rir, porque ela é realmente muito doida. E aí depois de um tempo ela vai pra casa dele, eles começam a morar juntos, ela já é completamente apaixonada e louca por ele. Ele não, ele tá mais lá pelo serviço e pela amizade, enquanto ela não, ela é totalmente pirada. E o anime inteiro vai acompanhando a história desses dois, fazendo todo tipo de loucura que você pode imaginar. E sinceramente, esse é o anime que eu tenho maior expectativa com relação à comédia. Pra mim, ele vai ser o anime mais engraçado da temporada. Porque assim, esses dois juntos vão aprontar cada besteira. E assim, o anime tem uns times geniais. Porque vai ter um cara lá, que é um dos personagens aleatórios, um coadjuvante, que o cara é muito zoado por conta do cabelo dele. E depois que o protagonista quebra o muro lá, a solução que eles arrumam pra consertar o muro é muito engraçado. A menina tem umas ideias, umas magias estúpidas, e toda magia dela tem um preço que gera algum problema muito merda lá na frente, e jogam os dois numa situação muito ruim. Então assim, eu pelo menos quando eu li o mangá, eu não fui muito longe também, eu li um pouco só, mas eu ri muito com aquela bruxa, ela é muito engraçada. Então se você quer uma comédia boa, mas muito sem noção, tá? Então não vai esperando uma comédia cult, uma comédia muito inteligente. Tem umas sacadas inteligentes, mas é comédia pastel, é galhofada pra todo lado, é bobeira pra todo lado, mas o time e as ideias são muito boas, tem bons protagonistas. Principalmente a menina vende muito a obra, e as piadas, até as coisas que acontecem com os outros personagens são geniais. E a criatividade das magias, a forma imbecil que ela usa também é muito boa. Então se você quiser um anime de comédia, com um pouco de romance e com algumas coisas muito doidas, pode valer a pena dar uma chance para Witch Watch. E o próximo é Danjo no Yoju. E esse anime conta a história de um protagonista que tinha lá os problemas dele, tinha um passado lá com alguns probleminhas, nada muito grave também, que ele acabou meio que se isolando da maioria das pessoas e acabou ganhando um hobby meio esquisitão, que é ele fica cuidando de flores, ele tem sempre os jardins dele, ele cuida das flores e faz tipo uns artesanatos. Ele pega a flor, coloca um negocinho e faz uns artesanatos maneiros até, preserva ela, ele faz todo um treco lá e faz aqueles artesanatos, que é a coisa que ele gosta de fazer e que ele gostaria de viver fazendo. E aí ele fica fazendo aquilo e tenta vender isso um dia na escola para tentar ganhar um dinheiro, e também uma questão de uma aposta que ele fez com os pais dele, etc. Só que quando ele não estava conseguindo vender, ele recebeu a ajuda de uma menina, que é essa menina aqui de cabelo azul, que é a protagonista da história, que resolveu ajudar ele por achar ele muito esquisito. É um cara que ficava falando com plantas, que ficava o dia inteiro com um artesanato estranho. Ela achou ele de início muito bizarro e resolveu se aproximar. É tipo, sabe, quando você vê tipo um ornitorrinco, você fala, que porcaria é essa? Vou lá ver o que é. Foi mais ou menos isso. E ela se aproximou dele, e aí os dois começaram a ficar amigos, cada vez mais amigos, até que ela falou assim: olha, eu quero te propor uma amizade maior, quase uma parceria. Eu inclusive te ajudo no seu sonho aí, com essas plantas, com essas coisas todas, e nós viramos grandes amigos. Mas ela impôs uma condição: não quero romance. Não é meu objetivo ter romance, eu também não quero que você tenha algum caso, tenha expectativa comigo. Mas, se nós chegarmos aos 30 anos e ninguém tiver casado, que tal a gente se juntar? O protagonista, não entendeu? Bulhufas, falou: beleza, eu sou seu amigo, mas esse negócio de 30 anos aí é mó viagem. Aí ele não gostou muito não. Ela até fala que foi a primeira vez que ela foi rejeitada na vida, porque ela é extremamente popular, queridinha, tem pessoas importantes na família, era uma garota top lá do colégio dele. Então ela até zoava ele, porque falava assim: ah, você é tudo quietão, tudo na sua, você nunca teve um amor não? Você nunca gostou de ninguém? Aí ele falava que sim, ele era apaixonado por uma garota de cabelos pretos, que tava com um vestido branco, que ela era muito meiga, que ele adorava ela, que foi o grande amor da vida dela, que ele conheceu quando ele era criança, e aparentemente ele só viu ela uma vez. E até hoje ele gosta dessa garota, né? E aí passa-se alguns anos, acho que 2 anos, e eles já estão mais velhos. Ela infelizmente cortou o cabelo e ficou assim, vai ter a foto dela aqui. E aí eles ainda estão como amigos. Ele até se surpreende, porque ele fala: cara, eu não esperava que ela fosse cumprir a promessa dela, continuar me ajudando e continuando sendo minha amiga, mesmo sendo tão popular. Mas ela mantém a promessa dela, e todos mantêm na verdade, porque ninguém ainda desenvolveu romance com o outro, nem nada do tipo. Só que a coisa começa a mudar quando a garota de cabelo preto da infância dele reaparece.
que é o amor dele. E aí a amiga começa a ver que, né, ou não vai ter 30 anos. Ela não vai poder esperar ele, depois dos 30 a gente fica junto. Isso pode não acontecer. Então a amiga dele começa a mudar essa ideia dela, começa a se interessar mais por ele, a permitir que esse limite da amizade seja cruzado. E ela, na verdade, vai partir um pouco pro ataque para não perder. Então, o anime conta a história, basicamente, desse triângulo amoroso, onde ele vai ter o amor do passado com a melhor amiga dele. E aí, quem que ele vai escolher? Eu acho, assim, que esse anime vai ser pouco surpreendente, porque tudo tá indicando que ele vai ficar com a amiga, porque foi a primeira a ser apresentada, ela teve uma apresentação muito mais profunda, ela tem um aprofundamento maior, então meio que o autor não conseguiu, eu acho, fazer o que ele queria, que era dar uma dúvida, porque a ideia dele era dar essa dúvida, mas ele não deu, embora ele pode surpreender todo mundo e fazer ele terminar com a amiga, o primeiro amor dele, né? Quanto à personalidade dos personagens, o garoto é normal, ele é até inteligente, ele é até legal, ele é melhor do que a maioria dos protagonistas de comédia romântica. A garota de cabelo azul e a de cabelo preto, as duas são bem interessantes. É muito comum você ver gente falando que a de cabelo azul é muito melhor, é muito mais legal, tal, que a amiga de infância dele. Só que quando eu fui ver alguns lugares na gringa, onde estão comentando sobre essa obra, eu vi uma coisa bem diferente. Muita gente fala que quem tá dizendo que a de cabelo azul é mais carismática é porque a pessoa não consegue diferenciar, e isso é um problema sério, as pessoas realmente não conseguem diferenciar ser extrovertido de ser carismático. São coisas completamente diferentes. Por exemplo, a Miko, essa garota aqui, de Gotobun, ela não era extrovertida, mas é muito carismática. Isso não tem relação uma coisa com a outra. Então tem muito esse debate, e eu vejo que a comunidade que gosta dessa obra é meio a meio. Sabe, eles não têm uma preferida absoluta, é muito dividido, depende muito. Você quer a amiga de infância mais extrovertida, mais brincalhona, contra a outra que é um pouco mais séria, mais tímida, às vezes um pouquinho braba. Qual que é a personalidade que você prefere ali? Então, não tem isso de a mais carismática, pelo menos não foi o que eu senti e não é o que a galera que acompanha a obra fala nos grupos, beleza? Então vamos para o próximo anime. Na verdade, eu ainda vou falar de 2 animes, mas eu vou falar de forma mais rápida porque eu não boto muita fé nesses animes e também porque eles são uma coisa estranha, porque eles têm ação, mas não tem ação o suficiente para eu colocar eles no de ação. Mas eles têm ação demais para estar aqui, então eles ficaram no meio termo, são os animes esquisitos, então eu resolvi abrir esse pedacinho do vídeo aqui para falar sobre eles. E o primeiro é Ishun Shiryu. E ele conta a história de um garoto que teve uma vida muito triste, vivia num lugar mega pobre e tal, que aí foi treinado como healer, ele tinha um grande talento, acabou virando um healer, entrando pra um grupo, mas ele foi desprezado no grupo dele por ser um healer, por não dar ninguém dar valor ao healer, que eu acho uma coisa já insana. Porque assim, qualquer grupo de RPG, qualquer grupo de qualquer coisa, todo mundo quer muito um healer. É o principal, né? Mas não, desprezaram ele, e aí ele meio que abriu um hospital pra continuar curando as pessoas, exercendo a profissão dele de healer / médico. E aí ele vai começar a ajudar um pessoal lá daquele lugar pobre onde ele morava. E aí ele vai conseguindo várias aliadas, várias garotas que ele vai ajudando, que tem lá as funções dela naquele meio que ele vive. E por aí ele vai se desenvolvendo. Mas eu não tenho muita expectativa com esse anime, porque ele me parece um pouco previsível. Primeiro porque tem aquela pegada muito melindrosa do quanto que ele sofreu. Parece que eles vão fazer muito drama com essa parte, além de sempre repetir aqueles membros da party extremamente caricatos, aqueles vilões bobos, né? E eu tenho quase certeza também que eu falar, ele é um curandeiro de uma classe mais ou menos, e no final ele vai dar porrada em todo mundo, vai ser forte pra caramba, o que vai ser um desserviço pra obra. Além do que certamente vai ficar aquele monte de gente impressionada com ele o tempo inteiro. Então assim, se você gosta desse conjunto da obra, porque eu falo assim meio com desdém, porque eu já tô um pouco cansado desse tipo de obra, né? Tanto que a próxima vai ter muitos problemas desse também. Mas eu tô cansado um pouco desse mesmo tipo, mas se você gosta, vale a pena, é por isso que eu trouxe ele. Eu não sei se eu vou assistir, ou se eu for assistir, provavelmente eu vou dropar nos primeiros episódios. Mas talvez, se você gosta dessa bajulação com o protagonista, de um cara que resolve muita coisa, que parece fraco e possivelmente é forte, eu não tenho spoiler, é só um preconceito meu mesmo.
se você gosta disso tudo, pode dar uma chance, pode valer a pena. E o próximo é o Kanchigai. E esse anime conta a história de um garoto que queria ser um aventureiro. Ele treinou pra aventureiro, igual o outro treinou pra healer. Ele treinou pra aventureiro, aí ele entrou numa party, igual o outro healer. E aí ele entrou na party e a galera do grupo dele achou ele inútil. E aí ele foi expulso da party, igual o healer. E aí ele resolveu seguir uma vida mais discreta, fazendo aquilo que ele sabe, igual o healer. Aí o que ele faz? Ele começa a fazer várias coisas, desde mineração, construção, uma porrada de coisa. E ele descobre que ele é extremamente bom em tudo que ele faz, menos no combate. Então ele é ruim em combate, mas é excepcional em tudo. Então ele vai minerar uma coisa como se ele fizesse instantaneamente. Ele pega, sei lá, um grafite, torna em diamante, assim, do nada. Ele consegue fazer praticamente tudo em todas as áreas muito bem. E por que eu não tenho muita expectativa nesse anime? Pelo mesmo motivo do anime do healer. Ah, vai ter alguns melindres dele sofrendo? Provavelmente vai. Os membros da party dele são insuportáveis? São. Vai ficar um monte de gente o tempo inteiro impressionada com como ele é incrível? Sim. A única diferença que eu considero esse talvez um pouco mais interessante é o fato de que não vai ter esse plot tão manjado dele ser forte. Provavelmente ele é bem ruim mesmo em combate, e é isso. Pelo menos tem essa pequena diferença. Embora, de novo, eu preciso destacar que eu não conheço o material original. Todos isso que eu falei são preconceitos. Mesmo tendo umas premissas que eu não gosto, às vezes o anime surpreende a aplicação dele. Como ele se desenvolve é tão bom que mesmo não gostando da sinopse, eu acabo adorando o anime. Aconteceu naquele anime recentemente que era um healer também, que treinou ali, que enfim, tava num grupo de resgate, meio medieval. Um anime sensacional, eu não dava nada por ele, eu critiquei muito ele antes de começar, mas depois ele saiu muito bem, isso pode acontecer. Outra coisa também é que a maioria dos animes que eu tô trazendo aqui, nesse guia de temporadas, eu tenho algum conhecimento no material original. Desses dois, não sei nada, então eu posso estar falando que o outro lá é um curandeiro que vai dar porrada em todo mundo e vai ser forte na espada também. Pode ser que não. Pode ser que eu esteja errado, mas então vale a pena você dar uma chance, principalmente se você gosta de ação, mas não tanta também, não é um anime só focado em ação, que os personagens têm uma outra vida, um é curandeiro, o outro é um faz tudo. Se você acha legal essa ideia, tendo um pouco de aventura, o segundo é mais focado na aventura e o primeiro um pouco mais na ação, pode valer a pena dar uma chance, beleza? Mas então era isso que eu queria falar com vocês, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder o resto dos outros vídeos que ainda faltam para completar a temporada. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo e também, se possível, hype o vídeo porque ajuda demais, beleza?